irmãos e irmãs da IPI de Fazenda Grande, que bom estar com vocês nessa escola bíblica dominical. É muito legal podermos estar juntos para partilharmos a palavra de Deus. Quero agradecer o convite da superintendência da escola dominical, que me chamou nesses momentos de distanciamento social para juntos partilharmos a palavra do Senhor. Então, eu quero desde já agradecer a escola dominical, agradecer também ao pastor Airosa e dizer que vamos, nesta manhã, falar um pouco sobre o discipulado, a prática discipuladora de Paulo e de Silas. Para isso, eu quero convidar vocês a abrirem a Escritura em Atos, capítulo 16, e nós vamos fazer leitura de partes do texto de Atos 16, tá certo? A chegada de Paulo em Filipos, a plantação, da igreja em Filipos. Eu quero olhar para esse texto e discutir com vocês, nesses minutos de escola dominical, nesse domingo, sobre a prática discipuladora, olhando para a história de Paulo e de Silas. Atos capítulo 16, portanto, convido a irmã, o irmão, a abrir a Sagrada Escritura. Diz assim: Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito, e ficamos ali vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, segue o texto, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Senhor Altíssimo e lhes anunciam o seu caminho, o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. No final do texto agora, Atos 16. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e a encorajaram. Então, partiram. Então nós temos a história de Paulo e Silas em Filipos. Essa é a segunda viagem missionária, então estão na viagem à Macedônia. Param em Filipos para plantar ali uma igreja. Ficam alguns dias. Nesse tempo ele vai à beira do rio, faz para orar, então a prática devocional daqueles irmãos, e lá eles evangelizam Lídia, a igreja começa na casa de Lídia, passa alguns tempo, há uma jovem adivinha que fica importunando Paulo e Silas. Paulo, então, indignado, repreende aquele espírito imundo. Isso faz com que ele seja acusado de acabar com o negócio daqueles homens que exploravam essa jovem. É preso. Nós temos o episódio da conversão do carcereiro ali em Filipos. O carcereiro e sua casa se convertem. E aí, na saída, Paulo e Silas vão passam na casa de Lídia no final, ensinam aquela casa. E depois eles partem seguindo a viagem missionária. É essa igreja de Filipos que lá na frente as igrejas da Macedônia vão ser fundamentais para auxiliar a igreja de Jerusalém, que passa por uma grande fome, e é a igreja da Macedônia que sustenta boa parte do ministério missionário do apóstolo Paulo. É aí que começa essa igreja, a igreja da Macedônia. Muito bem, nós costumamos olhar para a Escritura Sagrada a partir de histórias bíblicas e dos conceitos que estão presentes nessas histórias para nos inspirar e fazermos aplicações da palavra para nossas vidas. Então, quando nós temos o conceito de fé, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E aí nós temos a história dos homens de fé. Esse conceito e as histórias
nos inspiram para uma aplicabilidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Da mesma forma, quando olhamos ali a história de Jesus Cristo com a mulher samaritana, encontramos Jesus naquele episódio, com aquela história daquela mulher, e na conversa, Jesus diz, olha, aqueles que creem em mim, dentro de si vai fluir rios de água viva. Deus espera que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aquela história inspiradora nos apresenta o conceito de uma adoração verdadeira. E aí, a aplicabilidade, Deus requer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós temos conceitos, nós temos a história que nos inspira e a aplicabilidade desses conceitos. E aí vamos olhar para essa história agora, para buscar esses mesmos elementos em Atos capítulo 16. E aí eu quero olhar para vocês, tendo em mente aqueles princípios da igreja multiplicadora, que o pastor Airosa já trabalhou com vocês muito nesses últimos 2, 3 anos, tem se falado muito dos princípios da igreja multiplicadora. Então vamos olhar para a história, identificarmos os princípios, os conceitos presentes e a aplicabilidade desse conceito, tendo como pano de fundo a prática discipuladora de Paulo e de Silas. Primeiramente, vamos relembrar os princípios da igreja multiplicadora. Vamos lá, são eles: oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes, compaixão e graça. Esses são os princípios da igreja multiplicadora. Vamos então olhar para o texto e identificar esses princípios. O texto sagrado nos diz que, chegando já alguns dias, eles procuram um lugar de oração. Tudo começa com a oração. A oração é o primeiro princípio. A oração, estar diante de Deus, buscando intimidade com Deus, procurando na presença do Senhor, procurar saber o que é que Deus tem para cada um de nós. Eles buscam, através da oração, conhecer o que Deus tem colocado para eles. Mas é interessante que eles o planejamento é ir a Filipos, orar e plantar uma igreja. Mas eles não haviam as estratégias específicas de plantação. E aí, ao ir para a oração, eles estão atentos ao que está ao seu redor. Porque a oração, irmãos e irmãs, não é um lugar, não é a prática que nos faz fechar em nós mesmos. A oração nos coloca para fora. Nós oramos, consultamos ao Senhor, buscamos, falamos com Deus, mas os ouvidos e os olhos estão atentos para o que está ao nosso lado. A oração nos coloca num lugar, a oração nos coloca atentos ao que acontece nesse lugar. Paulo e Silas, eles vão então orar e na oração estão atentos ao que acontece de lado. E lá tinham mulheres que eram fazedores de púrpura, tecidos, tingiam tecidos, estavam na beira do rio no seu trabalho. E nesse processo de trabalho dessas mulheres, lá elas ouvem a palavra de Paulo. Olha o segundo princípio, evangelização discipuladora. Se pode evangelizar porque se ora. Se pode evangelizar porque a oração não é uma oração fechada para si, mas é oração para o outro. É oração que nos coloca diante do outro. É oração que nos coloca preocupados com o outro. É oração que nos coloca para o outro e não fechado em si mesmos. Nós temos uma mania muito feia, que é da oração, posso chamar de quê? Deixa eu inventar aqui, sei lá, a oração caramujo, né? Voltado, fechado em si, ali. Mas não pensamos nesse olhar que é da coletividade. Paulo e Silas então vão à beira do rio, oram, e lá eles encontram esta mulher, e nesse processo existe então esta oração, essa evangelização discipuladora. É muito interessante, porque nesse processo de evangelização, essa mulher, Lídia, que era uma mulher que era temente a Deus, ela abre o seu coração, se converte e diz assim: olha, fique na minha casa. Se vocês acham que eu sou uma crente no Senhor, me deixe na minha casa. Venham para a minha casa. Receba. Eu quero que a minha casa torne uma igreja. Olha o terceiro princípio, que é o princípio da plantação de igreja. Há uma plantação de uma igreja. Uma igreja plantada ali em Filipos. Essa mulher, ela passa
por um processo de formação de liderança. Ela é batizada, ela é integrada à comunidade, ela é recebida, ela como líder. Em alguns escritos que colocam Lídia como sendo, na verdade, o nome daquelas mulheres que ali estavam reunidas eram mulheres da região da Lídia, região que tinha essa prática de fazer tingimento de tecidos. Então, necessariamente, Lídia não é uma mulher para alguns comentadores bíblicos. Lídia é uma espécie de líder sindical daquele grupo de mulheres que ali estava. Então, a líder daquele grupo, então, se converte, o grupo vai com ele, ele batiza aquele grupo está pronto, então, para plantar uma igreja. E a minha casa, o meu oikos, e oikos, no sentido grego, não é somente a casa, o espaço doméstico, mas é aquilo que está em volta da nossa casa, é essa amplitude, né? É o espaço comum onde eu me relaciono com pessoas. A evangelização discipuladora passa pela necessidade de relacionamentos. E aí, Lídia então se batiza, a formação de liderança na vida desta mulher. E a igreja está plantada. E passa-se alguns dias. E nessa caminhada, Paulo encontra uma mulher que é opressa. Ela é explorada. Um espírito imundo tomado dessa mulher, ela é explorada por pessoas. É interessante que o texto sagrado identifica a ideia de exploração. Paulo se irritou e não foi somente com aquela mulher o perseguindo, dizendo, olha, eles são os proclamadores, porque ela não estava falando a mentira, eles eram proclamadores do evangelho. Mas o que irrita Paulo é, de fato, o ato daquela mulher ser oprimida, opressa, não só por espíritos imundos, mas pela exploração de homens sobre aquela mulher. O uso daquela mulher, a exploração. E aí nós temos mais um princípio do evangelho, mais um princípio da igreja multiplicadora presente, que é a ideia da compaixão. Sim, compaixão. Compaixão é algo real na vida de cristãos, mulheres e homens se entregam a Cristo Jesus. A igreja de Filipos, ela entende o que é compaixão, porque lá na frente, quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, Paulo diz que ele sabe ver de todas as maneiras, todos posso naquele que me fortalece, diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A igreja que era acolhedora, a igreja que era parceira dos outros irmãos, a igreja que tinha compaixão no centro da sua história, era uma igreja que nasceu ali, na beira do rio, nessa história, inclusive Paulo agindo com compaixão, quando evita a exploração dessa mulher pelos seus senhores. Lembram de Filemon? Carta de Paulo a Filemon? Filemon é de Filipos. Aí Paulo vai dizer a Filemon, olha Filemon, eu agradeço muito a Deus, porque o coração dos santos tem sido animados pelo teu intermédio. Compaixão era prática na igreja ali de Filipos. A igreja nasce pela oração, pela evangelização discipuladora, por esse processo de plantar uma igreja, de formar líderes. Lídia é uma dessa liderança, pela compaixão. Ainda no texto de Atos 16, vamos encontrar a compaixão quando Paulo está preso com Silas, que as portas se abrem e eles ficam soltos, e quando o carcereiro vai se matar, Paulo diz, olha, calma, nós não fugimos não, estamos aqui. E ali, com muita compaixão e misericórdia, Deus age naquele homem e ele vai dizer assim, o que é que eu posso fazer para ser salvo? E aí nós temos o clássico versículo, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então nós encontramos compaixão com prática daquela igreja, da igreja que nasce em Filipos. E nós temos ainda a ideia da graça, como esta último princípio presente na história de Paulo ali, a ideia da graça, desse favor imerecido. Deus atua com muita graça com aquele carcereiro, com a família daquele carcereiro, e traz salvação àquela família. Então, após ser solto, Paulo e Silas vão para a casa de quem? De Lídia, da líder que surgiu naquela igreja. Percebe como a história traz uma série de conceitos?
o conceito da oração, da necessidade de estar diante de Deus, o conceito de uma oração que nos faz estar abertos para ouvir e ver ao que está ao nosso lado, e aí praticar, exercer a evangelização discipuladora, criar relacionamentos, uma igreja que se relaciona, por isso ora e está atento, identifica as pessoas, identifica os seus relacionamentos discipuladores para poder então, nesse processo de relacionamento, evangelizar. E no ato de evangelizar, formar líderes, integrar, batizar, fazer com que as pessoas possam se envolver com o reino de Deus e plantar uma igreja. Estar atento às explorações humanas para poder agir de forma com serviço, com compaixão, com diaconia, porque diaconia é serviço, é denúncia de pecado também. Essas ações que fazem com que as coisas sejam diferentes na vida das pessoas. Então o texto sagrado nos aponta para esses conceitos que são vistos na prática, na história de Paulo e de Silas. A prática discipuladora de Paulo e Silas tem oração, tem evangelização, tem formação de liderança, tem plantação de igreja, tem compaixão e graça. Os princípios são aplicados na vida de Paulo e de Silas. Então, essa igreja nasce evangelizadora. A igreja da Macedônia, a igreja de Filipos, é uma igreja que nasce consciente de sua prática evangelizadora. Ela soma-se com Paulo na sua missão, financia a obra missionária de Paulo. Ela tem compaixão, vamos lembrar de Filemon. É uma igreja que é formadora de liderança, porque os líderes daquela igreja vão ser fundamentais no processo de crescimento. A Filipos está na Macedônia, porta de entrada da Europa. É a igreja que vai chegar para a Europa. Então, é uma igreja que nasce, é plantada a partir desses princípios. É uma igreja alegre. Lembram? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Está lá na carta de Paulo aos Filipenses. Pensar na prática discipuladora de Paulo e Silas é pensar nesta prática que leva à plantação de uma igreja a partir da oração, do relacionamento com vistas ao discipulado. Então, assim, a ideia do relacionamento intencional, essa formação de liderança, preparar líderes para que possam dar continuidade ao trabalho. Uma igreja que está preocupada com a vida de pessoas, que não quer que as pessoas sejam exploradas nas suas práticas. Uma igreja que não quer ver pessoas se autodestruírem, mas uma igreja que quer ver o evangelho de fato crescer. Quando olhamos para a história de Atos, capítulo 16, nós olhamos para a história de uma igreja viva, alegre, que nasce com esse princípio de discipular, formar pessoas, formar líderes e pessoas que sejam comprometidas com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Espero que esse pouquinho tempo que ficamos juntos possa servir de edificação para a sua vida e para a vida de sua igreja, para a vida da nossa igreja, da IPI de Fazenda Grande. Deus possa abençoar vocês. Minha oração é que Deus possa continuar cuidando do conselho dessa igreja, cuidando da escola dominical, do conselho dessa igreja, de todos os membros dessa igreja. É uma igreja que eu tenho, todos vocês sabem, um carinho muito grande. É uma igreja que tem um amor muito grande pela IPI de Fazenda Grande. Deus abençoe e muito obrigado pelo convite. Que a paz e a graça do Senhor sejam com vocês. Tenhamos todos uma excelente semana. Olá, queridos irmãos e irmãs. A alegria é enorme estarmos aqui hoje para louvarmos o nome do nosso Deus. Nós vamos encerrar este momento da nossa escola bíblica dominical cantando uma canção que vai nos preparar a colocarmos em prática esta lição que nós estudamos hoje. O discipulado, ele é algo bastante importante. E Jesus mesmo, ele disse em Mateus 28, ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e façam deles meus discípulos. Então, vamos cantar a canção A Colheita, da nossa irmã Alda Célia. Vamos louvar o Senhor com bastante alegria. Voz do que clama, voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Nós vamos cantar mais uma vez. Voz do que clama, voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. E de fazer discípulos em todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos em todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos em todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Amém. Que assim seja, que possamos nós também ir por todo mundo e fazer discípulos. Eu quero aproveitar esta oportunidade para te convidar a se inscrever aqui no nosso canal da IPI de Fazenda Grande. Inscreva-se aqui no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e vamos espalhar o amor do Senhor. Que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde e que tenhamos todos uma excelente semana no nome santo de Jesus. Amém e amém.